A primeira vez que eu ouvi falar da pandemia do novo coronavírus foi através de noticiário, na TV mesmo, nos telejornais, mais precisamente por volta do mês de dezembro. A minha principal e primeira preocupação foi em relação à minha saúde e a dos meus familiares, que eu ou algum familiar fosse contaminado pelo novo coronavírus. Já em relação aos acontecimentos que mais me marcaram, foram a rápida propagação da doença pelo país, o elevado número de mortos sem a possibilidade de que as pessoas pudessem enterrar seus familiares, o estado de calamidade social que muitas pessoas se encontravam, além da falta de leitos, de UTI, equipamentos básicos como respiradores e até mesmo a falta de equipamentos de proteção individual para o pessoal da saúde. Já no que se refere à mudança da rotina, ou de, de estudo e trabalho, eu tive dificuldade em me adaptar ao trabalho em home office, né? Lidar com as novas tecnologias e ter que resolver tudo de casa. Eu tive que me adaptar a esse processo. Em relação a como ficará o pós-pandemia, eu acredito que a vida pós-pandemia será totalmente diferente. Ainda teremos que viver com restrições de saúde, de isolamento, de distanciamento social, ainda assim tendo os cuidados básicos, como o uso de máscara, higiene, criar o hábito mesmo, o hábito que, infelizmente, muitas pessoas ainda não têm de lavar as mãos frequentemente até que tenhamos um tratamento eficaz contra a doença. Em relação à bala emocional, com a pandemia, como eu já tenho esse histórico, né, de ansiedade, depressão, diante de toda essa situação, a preocupação de que eu, algum familiar ou amigo pudesse ser contaminado, somando isso ao estado de isolamento domiciliar, eu tive algumas crises, acabei tendo algumas crises de ansiedade. Com relação ao impacto econômico, felizmente eu não tive nenhuma consequência econômica em relação ao estado que estamos vivendo de pandemia. Já no que se refere à lição que eu vou tirar de tudo isso, eu acredito que a gente precise repensar muita coisa, repensar como era o nosso relacionamento social antes da pandemia, o quão somos dependentes da convivência direta com o outro e o quanto o nosso comportamento pode afetar diretamente a vida do outro. E também, algo que me chamou a atenção é que antes do período de pós-pandemia, a gente sempre teve muito ligado ao aparelho celular. Então, quando veio a questão do distanciamento social, que a gente precisou, que a gente mais do que nunca passou a usar o aparelho móvel, a gente pôde finalmente perceber o quanto o aparelho celular é incapaz de substituir o convívio direto com o próximo, o abraço, a conversa olho a olho, toda essa convivência. Acho que a gente precisa repensar muita coisa, mas eu acho que essa vai ser a principal lição, né? De repensar valores, de repensar sobre como nos relacionávamos uns com os outros antes da pandemia e como iremos precisar nos relacionar após a esse estado de pandemia, mudando e repensando muita coisa que a gente fazia anteriormente. E por fim, a visão que eu tive das pessoas em relação à pandemia. Infelizmente, eu vi muita gente não respeitando ou não levando a sério a situação em que nos encontramos e não tomando consciência de quão grave era toda essa situação. Eu vi muita gente banalizar, eu vi muita gente não sair com máscara ou não utilizar máscara. Eu vi muita gente brincando com a doença, mesmo banalizando mesmo, e muita gente dizer que era só uma gripezinha, que não estava preocupada com essa situação. Eu acho que isso me incomodou muito e acredito que também a forma como eu vi o governo brasileiro encarar essa situação, acho que faltou seriedade por parte do governo brasileiro, por parte do Ministério da Saúde em alguns momentos, mas eu acho que principalmente da gente, do ser humano,
se conscientizar mais de que isso era sério, de que isso era grave, não esperar que um familiar, um amigo seu, alguém próximo se contaminasse para tomar consciência do quão é grave é toda essa situação e de quanto é importante a gente ficar em isolamento domiciliar agora para preservar a nossa vida, mas também a vida do outro, para reduzir um pouco todos os danos que já temos com toda essa situação de pandemia.